audição. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Freitas para fazer o Sr. Deputado Jorge Fão, peço desculpa, para fazer a apresentação do seu requerimento. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só um esclarecimento prévio. Na apresentação do requerimento, a intenção do Partido Socialista é fazer, no fundo, já colocar um conjunto de questões, não só a apresentação formal, mas usar parte do tempo exatamente nesta fase. Muito obrigado. Cumprimentar, naturalmente, em nome do Partido Socialista, em nome pessoal, as senhoras e os senhores que representam as instituições que hoje estão aqui em audição connosco, o IFAP, o ICNF e a Federação dos Baldios, Valadi, e, naturalmente, passar diretamente à questão que teve na base da intenção do Partido Socialista e do objetivo do Partido Socialista ao apresentar este requerimento. A questão e o assunto é claro e é atual. Este recente processo de caracterização da ocupação cultural dos terrenos baldios causou, está a causar, vai continuar a causar problemas, preocupações que naturalmente nos chegaram, não só pela sensibilidade política que o acompanhamento destas questões nos coloca como obrigação, mas sobretudo pelas reações, pelas chamadas de atenção, por alguns desesperos até, desculpem este exagero, se é que é um exagero, porque assim os interpretamos em muitas pessoas que connosco falaram. E vieram das organizações produtores, vieram das autarquias das mais simples, das juntas de freguesia, das câmaras municipais, e portanto entendemos que era indispensável discutir, esclarecer e avaliar as consequências do que se está a passar. E quem melhor do que quem, na prática, como organismos do Governo, têm efetivamente tido esta responsabilidade. ICNF, IFAP, sobretudo, e sobretudo conhecer também, aqui mais uma vez, aquilo que é a realidade do que se passa no terreno e quem melhor do que a Valadi para nos descrever com pormenor as questões que neste momento se colocam sobre esta matéria. O caso em concreto, tanto quanto o percebemos, no âmbito do enquadramento do Regulamento Comunitário do 1307 de 2013, que estabelece as regras para o pagamento direto aos agricultores, no âmbito deste regulamento, o Governo decidiu ordenar ao IFAP, julgo que teria sido esta a lógica e a hierarquização, corrigir-me-ão Vossas Excelências, ordenar ao IFAP proceder a uma nova caracterização da ocupação cultural dos terrenos baldios através de um método, de um processo chamado fotointerpretação, tendo por base os ortofotomapas existentes que levantam, no fundo, fazem um levantamento aerofotogramétrico, julgo eu, destas áreas. Naturalmente que são instrumentos como todos, mas este também tem erros de levantamento e depois também suscitam erros de interpretação. Mas isto faz parte, naturalmente, do uso desse tipo de instrumentos. Mas aqui cabe uma primeira questão. É perguntar porquê que não foram utilizados os conhecimentos, os instrumentos e os dados que, tanto quanto sabemos, o ICNF dispõe já neste momento, no âmbito daquilo que é a caracterização dos próprios planos de gestão florestal, sobre exatamente mesmo esta ocupação de terrenos baldios. Nós estamos de acordo, o Partido Socialista está de acordo e até penso que a obrigação nos leva exatamente a isso, até perante a própria instância comunitária, de que nestes terrenos baldios, ao nível da caracterização, era necessário de retirar-lhe, obviamente, as áreas rochosas, ou os ditos cujos afloramentos, os caminhos, as barragens, as áreas sociais. Sim, isso inquestionavelmente. Restava disto, tanto quanto sabemos, as chamadas áreas agroflorestais, essencialmente destinadas à área de pastoreio. Bom, porquê que nestas áreas, no que restou desta caracterização, foi aplicado este coeficiente de 50% de redução destas áreas? E porquê que fazemos esta pergunta? Porque nos parece um bocado estranho ter seguido esta interpretação. Porque, tanto quanto sabemos também, o Regulamento 1307, o que estabelece, naturalmente, no seu artigo 4º, para além de uma caracterização das definições do que se entende por prados permanentes, pastagens permanentes e outras áreas de pastagens, para além disso, como Vossas Excelências sabem muito melhor que eu, no número 2 do artigo 4º, diz que os Estados-membros, vou ler, podem decidir que as terras suscetíveis de servir de pasto e que fazem parte de práticas locais estabelecidas e em que a erva e outras forrageiras herbáceas não predominem tradicionalmente, podem ser consideradas prados permanentes para efeitos referidos no número 1 da linha H, que é aquele que caracteriza esta questão. Ou seja, parece-nos, salvo melhor e mais de outra interpretação, que o Estado português, o Governo e os seus organismos, podia, usando esta prerrogativa, não ter aplicado o coeficiente de 50%. Veremos o que Vossa Excelência nos respondem sobre esta matéria. E é exatamente nesta redução de 50%, ou neste coeficiente de redução de 50%, que reside a gravidade do problema. No nosso entendimento, não sei se foi excesso de zelo do IFAP ou do Governo,
houve ou não houve ponderação nas consequências ao nível da brutal redução de áreas que a aplicação deste coeficiente, junto com as outras, que deveriam ter de ser feitas e foram, mas a redução de 50% provoca nesta situação. Isto vai provavelmente ter efeitos, tanto quanto sabemos, uns mais intensos ou mais fortes, outros menos, em cerca de 17.500 produtores que desenvolvem atividade agrícola nas zonas desfavorecidas de montanha, onde utilizariam cerca de 350 mil hectares, sobretudo na região norte e centro do país. Estas são as regiões desfavorecidas, zonas e territórios desfavorecidos, onde a agricultura é de minifúndio, a rentabilidade é baixa, onde a criação de gado é essencialmente feita no que diz respeito à produção de raças autóctonas, que tem rendimento baixo, lento crescimento, produtividade reduzida, e, portanto, é fundamental para manter a atividade, esta atividade nestas zonas desfavorecidas rurais, é fundamental que as áreas de baldio sejam o máximo potenciadas para apoiar exatamente este tipo de atividades, sobretudo no que diz respeito à criação de gado. Naturalmente, para além das ajudas diretas que ao exercício da atividade nestas zonas devem acontecer. O quadro comunitário anterior, no âmbito do PRODER, incentivou a instalação e a fixação de jovens agricultores nesta atividade. E, portanto, o que nos acontece é que, neste PDR, parece-nos que, efetivamente, esta situação não está a acontecer da mesma maneira. E, portanto, Sr. Presidente, deixando eventualmente para mais à frente alguns pedidos de esclarecimento em concreto, o que eu queria perguntar era, sobretudo, ou melhor, o que queria, era que a Baladi, aqui em primeiro lugar, nos descrevesse com algum pormenor o que é que na realidade no terreno está a acontecer nesta matéria. Porque sabemos que por vezes o que acontece é que o que se decide, essencialmente na área técnica, nos gabinetes, não tem conhecimento da realidade. E, por outro lado também, o que nós queríamos saber aqui com algum pormenor, e daí dirigimos ao ICNF, é se acha o ICNF que os dados que dispunha de caracterização destes territórios eram ou não eram suficientes para serem utilizados pelo IFAP, para a caracterização. Naturalmente melhorados porventura, mas eram ou não eram. Foram ou não foi articulado entre o IFAP e o ICNF este processo? Ao IFAP, eu queria colocar exatamente questões mais dirigidas. Esta iniciativa, na segunda ronda, se entender. De qualquer maneira, deixo esta primeira. Esta iniciativa é essencialmente do IFAP ou foi ordenada pelo Governo? E perguntamos, porquê que aparentemente não articularam com o ICNF os dados que tinham, o trabalho do terreno que havia feito e, sobretudo, isto acautelaria seguramente as consequências melhores deste processo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr.